É com grande alegria que mais uma vez estamos entrando em seu lar através dos cultos da Igreja Batista da Vitória, através da Palavra de Deus, que nessa noite, nessa quarta-feira, estamos querendo orar por sua vida e também meditar acerca da Palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que venha nos orientar acerca do entendimento das Escrituras Sagradas. E uma coisa importante que não podemos deixar de fazer sempre: encare sempre a Bíblia como um livro sagrado, como a mão de Deus e a boca de Deus falando para a sua vida. Então nós precisamos orar para que a gente tenha facilidade de entender e compreender as Sagradas Escrituras. O salmista, no Salmo 119, ele sempre dizia que desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Então ele orava para que qualquer coisa que pudesse atrapalhar a sua visibilidade espiritual, que através da oração ele estava orando, para que ele enxergasse o que Deus queria para a vida dele. Então eu quero dizer para você que Deus tem uma resposta para a sua vida, para as perguntas que você tem às vezes uma indagação, é na palavra de Deus, mas encare ela como um livro sagrado e Deus vai revelar-se a você. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos agradecer por essa oportunidade e pedir que o Senhor abençoe grandemente os nossos irmãos que estão em seus lares nessa noite. E peço que a Tua Palavra venha a instruir, venha a orientar Teus servos nessa noite. Eu oro no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo estava em Tessalônica e Bereia. Atos 17, nós vamos estar aqui aprendendo sobre o domínio da palavra de Deus na vida do cristão. A palavra de Deus tem que dominar a vida do cristão. E como ela pode dominar a vida do cristão, nós vamos observar isso através de alguns indicadores nessa noite. É Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram os mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra e examinando cada dia as Escrituras, estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas e classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava também sendo anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram multidões. Então aqui o texto nos mostra que numa narrativa de evangelização missionária, de Atos 17, nós encontramos esses que foram mais nobres que os de Tessalônica, que ainda que o evangelho tenha sido impactante e impactador na vida dos crentes de Tessalônica, mas quem recebeu a palavra de bom grado foram o povo bereano. E os princípios de Bereia, da igreja de Bereia, é interessante, porque aqui diz que eles examinavam, eles primeiro receberam a palavra de bom grado. Eles receberam a palavra com toda a avidez, com todo o desejo, com toda a alegria. E depois aqui diz o texto também que eles examinavam cada dia as Escrituras. Isso mostra que eles tinham um compromisso com a palavra. Se você quer aprender da Bíblia, se você quer aprender de Deus, você não pode degustar apenas em vez em quando. A Bíblia não pode ser um tira-gosto. Ela não pode ser um alimento fast food, de uma alimentação rápida. A Bíblia deve ser algo que você vem degustar para a sua alma, para edificar sua vida espiritual. Então eles examinavam cada dia as Escrituras. A palavra examinar aqui mostra que eles observavam ela detalhadamente, que eles pesquisavam, que eles estudavam, que eles mergulhavam dentro de um sentido para buscar para a vida deles e também o que ela dizia acerca de coisas que o Antigo Testamento dizia. Então, a partir daí, a partir do momento que houve uma inserção, houve um mergulho, um mergulho no estudo da Bíblia, houve então também conversões, mudança. Aqui é interessante que diz que como você avalia os seus estudos, os seus sermãos que recebe. As pessoas em Bereia, eles conferiam as Escrituras, a mensagem que ouviam. Você presta atenção nas mensagens, você procura saber realmente o que significa. Então sempre compare o que você ouve com o que está escrito na Bíblia. Nunca diga amém para qualquer coisa.
um pregador ou um professor que transmite a verdadeira mensagem de Deus nunca cairá em contradição com o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes, as pessoas apenas dizem amém, mas não querem ver o sentido da palavra. Então, eu gostaria que, para que a palavra de Deus tenha um domínio na sua vida, na sua vida cristã, eu gostaria que você pudesse compreender o seguinte, que a palavra de Deus, ela deve fazer parte na vida de todo cristão, e ela deve abranger a vida de todo cristão, tanto inclusiva, tanto também exclusiva. E através da música, do louvor, através de memorização, através de meditação, através das leituras diárias, procurando ouvir em todas as ocasiões e sempre, e selecionando o que é melhor para a sua vida. Quem é a fonte, quem prega, quem ensina a palavra. Cuidado com quem ensina, cuidado com quem prega, cuidado com quem estão pregando e ensinando. Então você precisa ser bastante, estar atento ao que diz a palavra de Deus. Então a primeira coisa importante para nós entendermos o domínio da palavra na nossa vida é que a palavra, a Bíblia está na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso intelecto, o conhecimento, o estudo. Não estude a Bíblia por mera curiosidade, e sim por necessidade. Nós nunca devemos buscar na Bíblia, ler a Bíblia por curiosidade. O que significa aquele texto? Mas sim por necessidade, porque a palavra de Deus é a fonte de vida para nossas vidas. Ok? Vamos observar ali o que diz em Salmo 119, versículo 33 e 34. Diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Eu quero dizer para você que o aspecto intelectual, de conhecimento, é um aspecto importantíssimo, mas ele não só vem mediante ao que, por eu ter um bom estudo, por eu ser uma pessoa que tenha fácil assimilação e entendimento cognitivo. Eu quero dizer que você precisa orar a Deus, como ele diz aqui, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento. Então ele está orando, dá-me entendimento e aí guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Então eu quero dizer para você que esse é um fator importantíssimo, o do conhecimento, o do entendimento, coisa que às vezes a pessoa não quer ter aí um trabalho para pesquisar, um trabalho para ler, um trabalho para poder pensar. As pessoas querem às vezes as coisas prontas. É por isso que existe às vezes muitas heresias, porque os crentes não querem pensar, os crentes não querem refletir. Os crentes não querem ter o trabalho de poder entender as Escrituras. Então, quando eu falo do aspecto da cabeça, do conhecimento intelectual, aprendizado e entendimento, como é importante, então, se refletir aquilo que se aprende. Construir o conhecimento através da leitura e o estudo da Bíblia, isso é importantíssimo. Vamos observar lá o que diz, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então aqui ele está dizendo que se quisermos ter sabedoria, entendimento, precisamos compreender e buscar através do conhecimento a palavra de Deus. Também temos aqui o Salmo 119, versículo 116. Diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Então aqui ele está falando sobre também a questão de buscar o conhecimento. Quero dizer para você também que quando nós falamos da questão do conhecimento, é que nós temos que ver que a cultura do intelecto é necessária para podermos compreender a revelação da vontade de Deus a nós. Deus nos deu a faculdade da mente para dedicarmos a Ele e a essa Escritura. Deus é a fonte de todo conhecimento. Ele dá sabedoria, entendimento àqueles que buscam. Existem muitos tipos de conhecimento, e o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus.
O conhecimento protege e ajuda-nos a tomar decisões melhores. Por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros e enfrentam vários problemas. Quem tem falta de conhecimento deveria pedir a Deus, como diz lá em Tiago, capítulo 1. Conheço a Bíblia para ter fé. Conheço a Bíblia para ter fé. Não conheço a Bíblia para poder buscar pontos inválidos, se há nela pontos inválidos, coisa que não existe. Mas eu quero dizer que, como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, porque a falta de conhecimento tem levado muitos à desgraça. E o que tem levado os profetas na época e os sacerdotes, pela falta de conhecimento, tem levado o povo a viver nas heresias. Na falta de reflexão, é falta também de ação para praticar. Então, a fé ela é produzida pelo conhecimento da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Você não pode crer naquilo que não conhece. Crer é também pensar. Então é importante que o grande teólogo John Stott dizia, crer é também pensar. Uma reflexão baseada nas Sagradas Escrituras. A segunda verdade do domínio da palavra de Deus, que nós podemos extrair aqui, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que estar nas nossas mãos. A Bíblia tem que estar nas nossas mãos, o domínio da palavra no nosso preparo, engajamento. Então eu chamo isso de treinamento, eu chamo isso de preparo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, nós encontramos assim as palavras de Paulo ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3 nos diz assim: Tu permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua infância, meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Aí ele diz mais: toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E aí o versículo 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, preparado, instruído para toda boa obra. Em outras palavras, meu amigo, o zelo pela verdade da Escritura nunca devemos esquecer do seu propósito, é de nos equipar. O propósito do estudo das Escrituras é nos equipar para fazer o bem. Não devemos estudar a palavra de Deus simplesmente para ampliar nosso conhecimento ou para nos preparar para vencer as discussões. Devemos estudar a Bíblia de forma que venhamos a saber como fazer a obra de Cristo no mundo. Nosso conhecimento da palavra de Deus não será útil, a menos que fortaleça a nossa fé e nos leve a fazer o bem. Então, o treinamento é fundamental. Às vezes a falta de preparo, de conhecimento tem levado muitos obreiros, muitos seminaristas, muitos líderes à bancarrota cristã, a falta de uma vida prática, de um treinamento. E se eu não tenho, eu não tenho um conhecimento da Bíblia, eu vou ter um conhecimento de treinar, de me preparar para poder estar habilitado para toda a boa obra. A outra verdade, que é o domínio da palavra de Deus, não é só na mente, no intelecto, não é só no meu treinamento, na minha mão, na palavra nas minhas mãos, mas eu preciso também da palavra de Deus no meu coração, praticando a palavra de Deus. O capítulo de Tiago 1, versículo 22 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. É incrível como o texto mostra que é importante ouvir o que a palavra de Deus diz, mas é muito mais importante obedecê-la.
e fazer o que ela diz. Podemos medir a eficiência do tempo do nosso estudo bíblico pelo efeito que ele tem em nosso comportamento e atitudes. Você coloca em ação aquilo que estuda? Você coloca em ação aquilo que você aprende ouvindo? Então eu quero dizer para você, meu querido amigo, meu irmão, que você precisa colocar em prática, não ser um ouvinte esquecido, senão será como aquela pessoa que foi diante do espelho, se viu e logo esqueceu de como era. Então a palavra de Deus, esse é a grande dificuldade que nós temos encontrado, que é a distância de um abismo muito grande, a teoria da prática. Nós temos muitos conhecedores, muitos teólogos, estudiosos, teoricamente falando, mas nós temos poucas pessoas que praticam as Sagradas Escrituras. Então, só para você ter uma ideia, você está vendo aqui a minha mão, você tem aqui na minha mão, nos meus dedos, aqui, um detalhe muito importante, a palavra de Deus nas minhas mãos e no meu coração. E para que ela esteja nas suas mãos, no seu coração, você vai observar o seguinte, aqui você está tendo o dedo pequeno, o dedo medinho. Você tem aqui o ouvir a palavra, ouvir. Você tem nesse outro dedo o anelar, quando está a minha aliança, você tem o ler a palavra. Você está nesse dedo aqui, do meio, você tem o memorizar a palavra. E você tem nesse outro dedo aqui o meditar a palavra. E você tem aqui o estudar a palavra. E na palma da minha mão você vai ter o praticar a palavra. Então isso significa que há um processo de assimilação na palavra de Deus. Mas o mais importante dele é que você pratique as verdades eternas para a sua vida. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você. E por último, eu gostaria de deixar para você que a Bíblia não somente está no nosso coração para a prática da palavra de Deus, mas ela também é a Bíblia comparada aos meus pés, a Bíblia e a minha missão, a missão de levar a palavra de Deus. Nós temos a missão também de levar a palavra de Deus. Conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz que conformosos são os pés. Ele não diz conformosos são as vozes. Ele não fala de vozes bonitas. Nós temos muitos pastores, muitos homens pregadores com vozes bonitas. Mas ele está falando conformosos são os pés. Os pés aos olhos de Deus são bonitos quando levam a palavra de Deus. E aí eu gostaria de deixar para você aqui também o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Nos diz assim: a quem anunciamos e ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ele está dizendo o seguinte aqui em Colossenses 1, 28. Primeiro, nós anunciamos a todo homem, ademoestamos a todo homem. Está dizendo aqui que é o anúncio, a palavra perfeito significa maduro, completo. Quando você tem de forma gradativa o anunciar, o ademoestar e o ensinar, você está gradativamente alcançando uma pessoa. Isso se chama discipulado, um processo de ascensão, de crescimento espiritual para a vida daquele que está com a sua missão. A outra missão que eu tenho para dentro dessa palavra de Deus é baseada aqui também no Salmo 126, versículos 5 e 6. Salmo 126, versículo 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então nós temos aqui aquele que leva a semente, leva a palavra, ele vai colher. E se a palavra é pregada com seriedade, compromisso com verdade, com pureza, você vai colher, ainda que seja com lágrimas, ainda que seja com dificuldades. Esse salmo, ele é um salmo que fala da habilidade que Deus tem de restaurar a vida que está além da nossa compreensão. E nós encontramos aqui que as florestas podem ser totalmente queimadas e podem crescer de novo.
Os ossos quebrados se curam, nem mesmo a tristeza é uma condição permanente. Nossas lágrimas podem regar as sementes que se transformarão em uma colheita de alegria, porque Deus pode extrair o bem até de uma tragédia. Quando subjugado pela tristeza ou pela dor, sabe que seus momentos de pesar terminarão e o que você novamente encontrará é alegria. Devemos ser pacientes à medida que esperamos. A grande e alegre colheita de Deus está próxima. Então, se você é um divulgador da palavra de Deus, a Bíblia, na missão de levar a palavra nos seus pés, na sua caminhada, você será bem-sucedido. A conclusão que eu faço sobre a Bíblia, eu penso de 4 formas. Eu gostaria que você gravasse isso comigo. Nós acabamos de falar sobre o domínio da palavra de Deus na sua vida, na minha vida. Não é? Nós temos que estar preparados para manusear bem a palavra da verdade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Mas eu gostaria de concluir sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre 4 aspectos. Você vai lembrar cabeça, mãos, coração e pés. Cabeça, mãos, coração e pés. Cabeça, conhecimento da palavra. Mãos, treinamento. Coração, prática. Pés, cumprindo sua missão. Cabeça, conhecimento. Mãos, treinamento. Coração, praticar. E pés, cumprindo minha missão. Cumprindo sua missão. Levando a palavra de Deus. Esse é o domínio da palavra de Deus na vida do cristão. Que Deus te abençoe nesta noite e que esses textos possam avivar sua vida nessa quarta-feira. Que Deus te abençoe grandemente. Ó Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu entrego nas Tuas mãos essa primeira reflexão acerca da Tua palavra. E que a Tua palavra encontre guarita no coração de cada um. E que encontre também um solo fértil para a multiplicação dos frutos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu lhe agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe nesta noite. Na quarta que vem estaremos falando sobre também o estudo bíblico. O que é necessário para estudar a Bíblia, material, lugar, hora e o que você deve pesquisar. Que Deus te abençoe.